Boa noite, irmãos. Boa noite para você que nos visita nessa noite. Graça e paz a todos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que significa muito para mim. Quero compartilhar com os irmãos um texto que abençoou muito a minha vida e eu creio que também vai abençoar a vida dos irmãos. Abra comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Mas nós vamos ler daqui a pouco. A minha avó, ciente de tudo que estava acontecendo comigo e vendo como eu estava, ela vendo o meu estado, começou a pedir para eu ler a Bíblia para ela, alegando que a visão dela estava fraca. E realmente estava fraca, mas ela dizia: ô filho, lê esse salmo aqui para mim. Ô filho, lê esse texto de João aqui para mim. Ô filho, lê esse texto de Efésios para mim. E assim se sucedeu por uns 2 meses, até que aquilo me encheu a paciência. Eu pensava comigo: que isso? Não está vendo que eu não estou bem, e além disso quer que eu vire crente? Não, isso não está certo não, pode parar com isso. Mas eu não falei isso para ela, eu só pensei. E teve um dia que realmente eu não estava bem. Eu olhava para minha vida e pensava: poxa, não é possível, está tudo dando errado. Eu estou sem dinheiro, eu estou sem paciência, eu estou indo mal na escola. E foi quando minha mãe me disse: Tiago, sua avó está te chamando e quer falar com você. Já sabia do que se tratava. Ela queria que eu fosse ler a Bíblia para ela. Mas como eu já não estava nem aí para mais nada, eu resolvi no meu coração o seguinte: essa vai ser a última vez que eu vou ler a Bíblia para ela. Vai ser a última vez que eu vou ler a Bíblia para ela. Mas isso eu resolvi no meu coração, não falei para ninguém. Eu ia me desculpar com ela e dizer: vó, a senhora tem bons óculos, sinceramente, a senhora não precisa de mim para ler a Bíblia. A senhora pode ler. E com esse intuito no coração, eu fui na casa dela. Chegando na casa dela, ela disse: ô filho, tem pãozinho doce que o seu tio trouxe. Você gosta de cafezinho? Tem cafezinho, aproveita. Eu fui e aproveitei. Quando eu terminei de tomar o café, ela me disse: ô filho, lê esse texto aqui para mim, por favor. Foi quando eu lhe disse: claro, já com aquela intenção no coração. Quando acabasse a leitura, eu ia dizer aquilo para ela. Ela me disse: aqui ó, esse texto aqui. Foi quando eu sentei na cama junto com ela, peguei a Bíblia dela, coloquei no meu colo e comecei a ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Parando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Ah, essas palavras entraram em minha alma. Como é que Jesus sabia o que eu estava sentindo? Como é que ele sabia que eu estava desesperado? Eu não pude resistir. Como eu morava do lado da casa dela, eu saí correndo e fui para o meu quarto chorar. E lá eu chorei por um bom tempo. Foi a partir desse momento que eu comecei a ler a Bíblia sozinho. Foi a partir desse momento que eu percebi que ela não precisava mais pedir para mim, para eu ler a Bíblia para ela, porque eu iria ler de livre e espontânea vontade. E foi assim que aconteceu a minha conversão. Lendo as Escrituras. Foi assim que o Filho de Deus entrou na minha vida. Foi assim que ele estendeu suas mãos para mim, assim como estendeu para Pedro, e mudou a minha história. Desde então eu tenho um carinho muito grande por esse texto. Primeiro, porque
porque esse foi o texto da minha conversão. Segundo, porque toda vez que eu leio esse texto eu me lembro da minha avó. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Todos nós passamos por momentos de grandes dificuldades em nossas vidas. Momentos de desespero, onde a tempestade e os ventos contrários são tão fortes ao ponto de acharmos que vamos naufragar. Nessas horas, textos como esse nos trazem conforto e esperança em meio às tempestades. Textos como esse nos ensinam muitas coisas a respeito do nosso Deus e do seu cuidado por nós. E textos como esse nos fortalecem a fé em Cristo. E nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre esse texto. Quando você analisa os evangelhos de Mateus, Marcos e João, você observa que este evento, onde Jesus caminha sobre as águas, ele acontece entre dois eventos. E quais são eles? A multiplicação dos pães e peixes e o discurso de Jesus sobre o pão da vida. E este evento ocorre bem no meio entre eles. Quando você lê João capítulo 6, você observa isso direitinho. Porque João descreve esses três eventos em um único capítulo, facilitando assim o nosso entendimento do contexto. E o porquê esse evento, bem aqui no meio entre eles, é tão importante assim. A didática de Deus é realmente maravilhosa, como sempre nos diz o nosso pastor. A didática de Deus é maravilhosa. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo 33. Leia comigo novamente o versículo 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Para mim esse verso é o verso chave nesse texto. E o porquê que eu digo isso? Porque alguma coisa aconteceu aqui para convencer os discípulos disso. E o que aconteceu foi tão convincente para eles, mas foi tão convincente que no dia seguinte, após o milagre da multiplicação dos pães, quando a multidão aparece novamente, querendo o café da manhã, Jesus simplesmente se recusa a lhes oferecer um café da manhã, e ao invés do café da manhã, eles oferecem um discurso. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ao ouvir esse discurso, a multidão tem uma digestão muito grande e começa a murmurar dizendo: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? E começam a se retirar, começam a abandonar Jesus. E quando eles abandonam Jesus, Jesus olha para os 12 discípulos e diz a eles: vocês também não querem ir com eles? Mas os discípulos permanecem. Os discípulos permanecem e fazem a sua profissão de fé, tendo Pedro como porta-voz, dizendo: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ah, o evento anterior fez toda a diferença. A didática de Deus funcionou. Ela sempre funciona. Essa é a maior descoberta que você pode fazer na sua vida. Essa foi a descoberta que eu fiz na casa da minha avó. Não há maior descoberta do que essa, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O milagre da multiplicação dos pães e peixes é o único milagre registrado nos 4 evangelhos além da ressurreição de Cristo. Só há 2 milagres registrados pelos 4 evangelistas: a ressurreição de Cristo e a multiplicação dos pães e peixes. O texto vai dizer a partir do versículo 14 que o Senhor Jesus, compadecido da multidão, resolve curar os seus enfermos e lhes oferecer um café da tarde bem reforçado com pães e peixes, porque a noite se aproxima. Após o milagre, alguns vão se retirando em busca de abrigo para passar a noite, enquanto outros mantêm os olhos fixos em Jesus para saber o que aconteceria a seguir. Então logo a seguir diz o versículo 22: compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O texto vai dizer que Jesus compeliu. Algumas versões vão dizer que Jesus insistiu com os discípulos para eles embarcarem e a passar adiante dele para o outro lado do lago. Marcos vai dizer que era para Betsaida. João vai dizer que era para Cafarnaum. Não há problema aqui. Alguns dos discípulos eram pescadores e sabiam que a forma mais segura de fazer uma viagem de barco era beirando a praia.
Eles iriam dar uma paradinha em Betsaida, onde havia um mini porto, e provavelmente Jesus entraria aqui no barco e logo seguiriam viagens para Cafarnaum. E a multidão percebe então o movimento dos discípulos e começa a levantar os olhos para ver o que estava acontecendo. E quais seriam os próximos passos de Jesus? E os próximos passos de Jesus é de despedir as multidões. E é o que ele faz. Mas por que Jesus despede as multidões? Mateus não nos diz o porquê. Mas a resposta não parece ser difícil. Eles já estavam com Jesus há muito tempo e provavelmente estavam bem longe de suas próprias casas. E o texto vai dizer que já ia anoitecer. Se você observar o versículo 15, você vai ver que os discípulos se aproximam de Jesus e lhe dizem: Senhor, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Uma outra resposta, e até mais convincente, seria o fato de a multidão ter presenciado um milagre assombroso, o milagre da multiplicação dos pães. E realmente você não ia esperar que eles fossem embora de livre e espontânea vontade. Por que iríamos embora? Olha o que esse homem fez. Olha o sinal que esse homem fez. Queremos ficar com ele. O mestre nos deu uma bela refeição e agora queremos também um café da manhã. Mas há ainda uma razão mais específica. E é o fato de que as multidões eufóricas com o milagre estavam com o intuito de virem para fazê-lo rei. A NAA e a NVI vão dizer fazê-lo rei à força. A NVT vai dizer obrigá-lo a ser rei. Olhando somente o relato de Mateus e Marcos, você não percebe isso. Mas quando você lê o relato de João, você percebe. João no capítulo 6, do versículo 14 e 15, deixa entender que as multidões, após verem o sinal da multiplicação dos pães, ficaram eufóricas. Nós temos que fazer desse homem o nosso rei. Jesus alimentou aproximadamente 20 mil pessoas. O versículo 21 vai dizer que eram 5 mil homens, além de mulheres e crianças. O entusiasmo da multidão por Jesus chegou ao seu clímax. Jesus já havia feito inúmeros milagres até esse momento, mas não se sabe de nenhum milagre envolvendo tantas pessoas ao ponto deles dizerem: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E qual você acha que seria a resposta da multidão em relação a esse milagre? Como vocês acham que a multidão iria reagir? Nós queremos que esse homem seja o nosso rei. Nós queremos que esse homem reine sobre nós, ou seja, um rei político. Imaginem só, com o poder que esse homem tem, ele pode nos livrar de Herodes. Com o poder que esse homem tem, ele pode nos livrar dos romanos. Esse homem tem o poder para curar as nossas doenças. Esse homem tem o poder para levantar os nossos mortos. Esse homem tem o poder para ser nossa fonte de alimento permanente. Para nós e para os nossos filhos. Ele tem que ser o nosso rei. E eles estavam prontos para fazer de Jesus o rei deles à força. Foi essa a razão pela qual Jesus compeliu, insistiu, exigiu que os discípulos fossem para o outro lado do lago. Ou seja, para protegê-los dessa tentação de querer fazer dele um rei político. Mas Jesus não tinha planos de ser o líder de uma rebelião. Ele não tinha planos de ser o líder de uma revolta. Ele não veio para matar. Ele veio para morrer. E ele vai dizer lá na frente para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E então, após despedir as multidões, o que foi que ele fez? Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Mateus vai dizer que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho, longe das multidões, longe dos discípulos. E o versículo 13 diz que Jesus procurava um lugar deserto, diz que ele procurava um lugar à parte, e agora ele encontrou um lugar e um momento para estar sós com o Pai. E você precisa dar importância para essas palavras. Você realmente precisa dar importância para essas palavras. Se Jesus precisava de um momento a sós com o Pai, imagine você e eu.
Jesus era um homem de oração. Ao passar rapidamente os olhos pelos evangelhos, você o verá orando por inúmeras vezes. Jesus gostava de oração, ele investia tempo em comunhão com o Pai, e se você prestar atenção aos detalhes de suas orações, você vai observar que ele dedicava muito tempo de oração, sempre antes de algum acontecimento importante. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, por exemplo, vai dizer que ele passou a noite inteira em oração, antes de escolher os seus discípulos. Antes de escolher aqueles pelos quais o Evangelho seria espalhado ao redor do mundo. No Getsemane, em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36, vai dizer que ele passou um bom tempo em oração, por causa de toda a situação difícil que ele enfrentaria. Ele foi buscar forças com o Pai para passar por tudo aquilo. E aqui em Mateus 14, ele provavelmente subiu ao monte e ele orou pelos seus discípulos para que Deus fortalecesse a fé deles e os guardasse de tentações como a de querer fazer dele um rei político. Quando você analisa as orações de Jesus em João capítulo 17, por exemplo, você vai observar dos versículos 1 ao 5 que ele ora por si mesmo. Dos versículos 6 ao 19, ele ora pelos seus discípulos que estão reunidos com ele. E dos versículos 20 ao 26, ele ora por aqueles que viriam a crer por intermédio desses discípulos. Ou seja, ele orou por mim e por você, pela igreja como um todo. Então nós temos base suficiente para crer que Jesus orava sim, por si próprio, mas ele também incluía outros em suas orações. Ele orou por Pedro: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31, 32. Ele também orou por Lázaro: Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão presente. Lázaro, vem para fora. João 11, 41, 43. E ele orou inclusive por aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. É por isso que eu creio que quando ele subiu ao monte, ele também orou a Deus para que Deus fortalecesse a fé dos seus discípulos. E é o que vai acontecer logo em seguida. Tanto é que no versículo 33, os discípulos vão dizer: verdadeiramente és Filho de Deus. Quanto tempo você gasta a sós com o Pai por dia? Qual a prioridade que o estar a sós com o Pai ocupa em sua vida? Nosso pastor tem nos exortado continuamente em relação a essa prática espiritual de dependência de Deus. Você não precisa ser um super espiritual para perceber que o teu Pai vem falando com você sobre essa prática de dependência dele. Quantas vezes Deus já nos falou por intermédio do nosso pastor sobre a importância da oração? Você realmente depende de Deus? O tempo que você gasta em oração diz a Ele o quanto realmente você depende dele. O nosso pastor costuma dizer que nós temos a tendência de fazer os nossos planos e depois os regamos com orações. Mas você orou para fazer os planos? Ou simplesmente decidiu e quer que Deus assine o que você já determinou? Quanto tempo você toma antes de tomar Quanto tempo você ora antes de tomar uma decisão? A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira em oração. Lucas 6,12 já disse. Antes de tomar uma decisão, e qual era? A escolha dos discípulos. A escolha da primeira geração daqueles que iriam anunciar as boas novas de salvação ao redor do mundo. E você, quanto tempo gasta antes de tomar uma decisão? Antes de tomar uma decisão importante na sua vida? Uma decisão que às vezes pode mudar a sua vida. Quanto tempo você gasta em oração? A mudança de um país, por exemplo. A mudança de uma cidade. A mudança de um emprego. A aceitação ou não de um novo emprego. A sua futura profissão.
seu futuro marido, a sua futura esposa, uma cirurgia, por exemplo. O estar a sós com o Pai era prioridade para Jesus. Ele nos deu o exemplo que também seja para cada um de nós, porque nós fomos chamados a segui-lo. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco já estava longe. Em João, no capítulo 6, versículo 19, vai dizer que eles já haviam navegado entre 5 a 6 quilômetros. E se o ponto de chegada deles era Cafarnaum, ainda restava 3 quilômetros para o seu destino. Ou seja, eles provavelmente estavam bem no meio do mar, açoitado pelas ondas. Provavelmente os discípulos se lembraram que da última vez em que fizeram uma viagem dessa, Jesus estava com eles no barco. Em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27, você vai ver o relato de que eles haviam enfrentado anteriormente outra tempestade, e que pelo fato de Jesus estar com eles no barco, eles não naufragaram. Porém agora o mestre não estava com eles. Eles estavam sozinhos, e apesar de alguns ali serem pescadores, certamente a apreensão tomou conta deles na escuridão da noite. Mas Marcos registra que apesar do mestre não estar presente com eles no barco, mesmo assim os via de longe. Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, vai dizer que Jesus os via com dificuldades a remar. O mar da Galileia era também conhecido como o mar de Tiberíades, ou o mar de Quinerete, ou ainda como o lago de Genezaré. Na verdade era um lago, mas que devido às suas proporções, ele tinha 21 quilômetros de comprimento, 11 de largura e estava 211 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ou seja, por causa dessas proporções, todos o chamavam de mar, sendo na verdade um imenso lago de água doce. Esse mar era cercado por montanhas, dando assim a impressão de que parecia com uma panela. Os irmãos podem ter uma ideia. Aqui é o mar da Galileia, e ali é só uma parte das montanhas. Então dava-se a impressão de que se parecia com uma panela abaixo do nível do mar. Quando os ventos frios que vêm do norte de Israel passam pelo gelado Monte Hermon e pelas colinas de Golã e se chocam com a superfície do mar da Galileia, essas águas se transformam em ondas muito altas. E é assim até hoje. Em abril de 2020 teve uma reportagem da Band relatando que o mar teve ondas tão altas que chegou a transbordar em alguns lugares. O texto vai dizer que o barco estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Eles estavam a princípio viajando à beira da praia, mas agora esse vento contrário estava levando eles para o meio do mar, onde o perigo era maior, porque a profundidade era maior e havia sério risco de afogamento. Esses homens agora estavam com sérios problemas. Eles estavam com sérios problemas por estarem obedecendo a um comando de Jesus. Um comando de partirem para o outro lado do lago. Era alta madrugada e ainda faltava cerca de 3 quilômetros para eles chegarem ao seu destino. O vento lhes era contrário e o mar estava furioso. As suas forças estavam acabando e eles estavam sem Jesus no barco. Mas eu creio que nesse momento Jesus orava por eles no monte. Jesus não somente orava por eles no monte, mas também os via com dificuldades em remar por estarem obedecendo a um comando dele. E quando você olha por esse prisma, você tem a certeza de que os discípulos estariam seguros. Os discípulos estavam sofrendo grande oposição e grandes dificuldades por estarem obedecendo a um comando do Senhor Jesus. Foi Jesus quem os impeliu a entrar no barco. Foi Jesus quem fez com que eles atravessassem do outro lado do lago. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam obedecendo a uma voz do Senhor Jesus.
bom você esperar oposição e às vezes grande sofrimento quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Espere por dificuldades quando você colocar o seu coração diante do Senhor dizendo: eu vou te obedecer, eu vou fazer de tudo para te obedecer. Espere por lutas e por grande oposição quando vocês decidirem estar no centro da vontade de Deus. Foi assim com Daniel. Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, vai dizer que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. A partir daí a oposição cresceu. Mas cresceu tanto que o jogaram na cova dos leões. Foi assim com José. Gênesis no capítulo 39, no versículo 20, vai dizer que José foi injustiçado e lançado na prisão por ser fiel a Deus e não cair na tentação de se deitar com a mulher de Potifar, que vai dizer o versículo 10 do capítulo 39, todos os dias o tentava porque queria se deitar com ele. Não foi assim com Pedro, Paulo e Silas, que foram presos por fazerem a vontade de Deus? A história nos diz que Paulo teve a sua cabeça cortada. E a Bíblia nos diz que João Batista também. Por fazerem a vontade de Deus, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por escarnos e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus capítulo 11, versículo 35 a 38. Agostinho disse certa vez: Deus teve na terra apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Espere por oposição e sofrimento quando você decidir realmente fazer a vontade de Deus. Mas saiba que o Senhor estará te vendo e intercedendo por você. Versículo 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, vocês já sabem, os judeus e os romanos dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. Das 6 da tarde às 9 da noite era a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite era a segunda vigília. Da meia-noite às 3 horas da manhã era a terceira vigília. E a quarta vigília era das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. E foi nesse período que Jesus foi até os discípulos, caminhando sobre as ondas do mar da Galileia. Os discípulos já estavam nesse contexto aproximadamente umas 9 horas, no mar, cansados em razão da luta contra os fortes ventos e as altas ondas. E nesse momento, quando eles se encontravam à beira da exaustão, quando eles já não estavam aguentando mais, e quando eles estavam sem esperança, Jesus aparece diante deles, andando sobre as águas, com o problema deles literalmente debaixo dos seus pés. Eles haviam dito em sua primeira experiência na tempestade, em Mateus capítulo 8, no versículo 27, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois é este que está vindo para salvá-los. É este que estava com eles no barco quando eles disseram isso pela primeira vez. O Senhor dos mares está vindo sobre as águas. O socorro vem pelas águas. E o texto diz que Jesus foi até o encontro deles. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre vem. Foi assim com Israel no Egito. Foi assim com Israel entre o mar e Faraó. Foi assim com Israel na terra prometida. Foi assim com Israel no deserto.
e agora está sendo com os discípulos. Ele sempre vem. Mas muitas vezes Ele não vem na hora que você quer. Muitas vezes Ele não vem como você quer. E muitas vezes Ele não vem quando você quer. Mas Ele vem. Ele sabe o momento certo de intervir. Ele vem de maneira inusitada muitas vezes. Aqui Ele veio sobre as águas. Mas Ele pode vir numa brisa suave. Ele pode vir numa sarça ardente. Ele pode vir numa chama de fogo. Ele pode vir como labaredas de fogo. Ele pode vir como uma pomba. Ele pode vir através de uma palavra da sua boca. Ele pode vir através de uma palavra do seu pastor. Ele pode vir num momento de mutualidade, quando você conversa e desabafa com um irmão ou com uma irmã e recebe dele uma palavra de conforto ou mesmo uma palavra de exortação. Ele pode vir através de um conselho cordial. Ele também pode vir através de uma ajuda da igreja. Mas Ele vem. Ele sempre vem. Tem um louvor da Hilson chamado Oceans que diz: Ele nunca falhou. E Ele não vai começar agora. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. 3 coisas nos são ditas a respeito dos discípulos quando viram Jesus vindo na direção dele na escuridão das águas. A primeira, ficaram apavorados. A segunda, ficaram com medo. E a terceira, gritaram. Eu também gritaria diante de uma situação dessa. Admita isso, vai, você também gritaria. Tem gente que grita uma barata. Quem em sã consciência poderia imaginar Jesus vindo até os discípulos andando sobre as águas? Esta foi a única situação na história em que alguém andou sobre as águas. Agora imagine os discípulos, após horas lutando contra os ventos, lutando contra o mar, lutando para sobreviver, exaustos, e de repente vem na direção dele um vulto andando sobre as águas. Ah, eles gritaram. É claro que eles ficariam apavorados. Ao andar sobre as águas, Jesus estava deixando claro aos discípulos que Ele era Deus. Os discípulos eram monoteístas, ou seja, eles adoravam somente a um Deus. Quem no Antigo Testamento tinha o domínio sobre os mares? Quem abriu o Mar Vermelho? Quem abriu o Rio Jordão? Quem acalma o mar no livro de Jonas, depois que ele é jogado ao mar no meio da tempestade? E quem é este que anda sobre os altos do mar, que caminha sobre o mar no livro de Jó, no capítulo 9, no versículo 8? Então, ao andar sobre o mar, Jesus deixa claro aos discípulos que Ele é Deus. Só há uma pessoa na fé judaica que tinha o domínio sobre os mares. E essa pessoa era o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, e não um fantasma como eles gritaram. O interessante é que Jesus imediatamente lhes disse, versículo 27, tem de bom ânimo. Em outras versões vai estar escrito coragem, sou eu, não temais. Às vezes quando eu medito na forma como Jesus faz as coisas, eu fico maravilhado, sabe por quê? Pense comigo, olha a situação dos discípulos, parece um filme de terror acontecendo. Eles estão desesperados, eles estão gritando, em grandes dificuldades, pensando que vão morrer, e Jesus se aproxima e diz: coragem, tem de bom ânimo. Alguém poderia dizer: o senhor não está falando sério, o senhor só pode estar de brincadeira, olha a nossa situação, olha o nosso contexto, como ter bom ânimo diante disso, como ter coragem diante dessa situação, a gente está quase morrendo. Jesus lhes dá 2 mandamentos aqui, um positivo e um negativo. O positivo, tem de bom ânimo. E o negativo, não temas.
Os discípulos já haviam presenciado o Senhor Jesus usar essas palavras anteriormente e tinham visto o resultado. Em Mateus capítulo 9, no versículo 2, ele diz ao paralítico que foi trazido pelos seus amigos: tem de bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. E no mesmo capítulo 9, só que agora no versículo 22, ele repete isso, só que agora para uma mulher: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mas a única coisa que os discípulos queriam era um alívio imediato. A única coisa que queremos quando estamos passando por uma tempestade ou por um momento de grandes dificuldades é realmente um alívio imediato. É sair da tempestade. O que muitas vezes nos dificulta ver o agir do Senhor em nossas vidas. O Senhor estava trabalhando na fé deles. O intuito era fortalecer a fé deles. A ideia era convencê-los de que ele era realmente o Messias prometido, o Filho de Deus. É muito interessante a forma de Deus agir. Jesus poderia muito bem ter dado uma ordem de comando aos ventos para o vento cessar e para o mar se acalmar. Mas ao invés de fazer isso, ele prefere primeiro acalmar a tempestade dentro dos discípulos para depois acalmar a tempestade fora dos discípulos, que era sem dúvida muito maior. Muitas vezes quando Deus vai chegar a você no meio de uma tempestade, saiba disso, que Ele primeiro vai acalmar a tempestade dentro de você, para depois acalmar a tempestade fora de você, ou seja, aquilo que está te deixando nessa situação de desespero. Por isso Ele lhe diz primeiro: coragem, sou eu, não temas. A mesma coisa aconteceu com Jairo. Vocês se lembram da história? Jairo se achega a Jesus e diz: Senhor, minha filhinha está morrendo, vem por favor, põe as mãos sobre ela, ela está morrendo. Imagina o coração desse homem. Você que é pai, você que é mãe, imagina como é que ele estava por dentro. Um turbilhão de emoções. Ele estava correndo contra o tempo, a sua filha estava morrendo. Já imaginou a situação? Estando no caminho, diz o texto em Marcos, que chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Então, no ápice de suas emoções, e quando a princípio as suas esperanças já haviam acabado com essa notícia, Jesus acalma o coração de Lázaro, dizendo: não temas, perdão, Jairo, não temas, crê somente. Vocês estão lembrados de Lázaro, Maria e Marta? Já pararam para meditar na situação delas? O coração delas estava em prantos. O seu irmão já havia partido há 4 dias. A ideia delas, a esperança delas era que Jesus tivesse vindo antes. Mas Jesus lhes acalma dizendo: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? É isso que o nosso Deus faz. Ele primeiro acalma a tempestade dentro de você, para depois então acalmar a tempestade fora de você. E como Ele faz isso? Apenas com a sua palavra: não temas, sou eu. Mas por que não devemos temer? Porque o eu sou chegou, e agora está conosco. Foi Jesus quem disse: não temas, sou eu. É a mesma palavra que vai usar em João 7 vezes para descrever os eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e assim por diante. É a mesma palavra que Mateus usa aqui para dizer eu sou. Nós não devemos temer, porque esse Jesus é o mesmo eu sou que falou com Moisés quando Moisés lhe perguntou o seu nome. Que direi aos filhos de Israel quando me perguntarem a teu respeito? Pois assim lhes dirás: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 13 ao 14. Os discípulos agora estavam recebendo uma voz de comando do grande eu sou, e com base nessa voz, eles poderiam a partir daquele momento começar a se acalmar. Eles já haviam experimentado uma situação bem semelhante em Mateus capítulo 8, e agora eles sabem que não há mais razão para temer. O mestre chegou.
Jesus está conosco, e como da primeira vez que ele falou aos ventos e ao mar, cala-te, agora ele fala aos seus discípulos, sou eu, e portanto, não temas. Versículos 28 a 30. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O texto diz que Pedro andou sobre as águas. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais fez isso. Só Jesus e Pedro. Essa experiência foi única dele. Mas o texto continua e diz que, reparando, porém, na força do vento, ou seja, em suas circunstâncias, teve medo. E por isso começou a afundar. Muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor nos fazem tirar os olhos de Jesus. A política, a economia, o desemprego, a pandemia, as doenças, o alto preço das coisas, a escassez de dinheiro e etc. nos fazem tirar os olhos de Jesus. E quando isso acontece, a incredulidade entra aos poucos em nosso coração. E com ela o medo das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E você começa a duvidar do cuidado de Deus em sua vida. O diabo é um devorador de fé. E quando ele percebe que você está reparando na força dos ventos e na força das ondas, ou seja, na força de suas circunstâncias, ele chega junto sem dúvida. Quando ele percebe que você tirou os olhos de Jesus e lhe deu uma brecha, por menor que seja, ele chega e faz um estrago. É por isso que você precisa olhar para Jesus o tempo todo. Senão você vai afundar como Pedro. E foi o que aconteceu com ele, com Pedro. Ele estava indo bem, ele andou sobre as águas, mas reparou na força de suas circunstâncias, reparou na força dos ventos e na violência do mar, e começou a afundar. E dali mesmo, com uma pequena, mas com uma verdadeira fé, ele gritou para aquele que podia ajudá-lo. Ele gritou para o único que podia ajudá-lo: salva-me, Senhor. Essa foi provavelmente a oração mais rápida da Bíblia. Se não foi a mais rápida, foi uma das mais rápidas. Agora, eu não sei se você percebeu uma coisa aqui. Essa é a segunda vez que a oração é mencionada em um mesmo texto. A primeira, Jesus sobe ao monte para orar com o Pai. E agora Pedro clama diretamente ao Senhor Jesus. Uma oração rápida e uma oração curta. A oração é mencionada duas vezes em um mesmo texto. Será que Deus está falando? Como o nosso pastor falou no dia 10 de julho, o Senhor olha o nosso coração e a intenção que existe nele ao orarmos. Não necessariamente o quão longa é a nossa oração, mas principalmente a sinceridade e a motivação do nosso coração. Se você olhar para a Bíblia, muitas das orações foram feitas com uma frase apenas como essa de Pedro: salva-me, Senhor. A oração de Bartimeu, por exemplo: Jesus, tem misericórdia de mim. Ou a oração de Jairo: Senhor, vem, minha filha está morrendo. E outras. Eu não estou fazendo aqui uma apologia às orações curtas de jeito nenhum. A Bíblia registra orações longas, como a de Salomão no templo, como a de Jesus em João 17. E ainda fala em Lucas 6 que Jesus passou uma noite inteira em oração. Mas o que eu estou querendo dizer é que o que vem do coração é que é a verdadeira oração. O Senhor esquadrinha os corações. Ana somente balbuciou, sem palavras. Há momentos em que, devido à intensidade das dificuldades, há momentos em que, devido à intensidade dos sofrimentos, poucas são as palavras que saem da nossa boca. E normalmente elas são: tu sabes, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Ou ainda como Pedro:
Salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu sinceramente não sei como é que está a tua fé nessa noite. Eu não sei se nessa noite a tua fé é uma fé grande ou se a tua fé é uma fé pequena. Mas saiba que se a natureza dessa sua fé pequena for salvífica, saiba que Jesus está por perto, com a mão estendida, disposto a te socorrer, disposto a te ajudar, a acalmar o seu coração e a te salvar. Você crê nisso? Pedro teve dificuldades de crer. E por isso foi exortado: homem de pequena fé, por que duvidastes? Se vocês se lembram do primeiro episódio da tempestade, vocês vão recordar que Jesus também exorta os discípulos. Quando os discípulos desesperados o acordam, ele diz: Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus prontamente se levanta, acalma os ventos, acalma o mar e lhes diz essas mesmas palavras: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Jesus sempre aproveita os momentos de dificuldades, Ele sempre aproveita o momento de sofrimento e de tempestade que estamos passando para nos ensinar alguma coisa. Os momentos mais difíceis de sua vida, mantenha os olhos em mim, porque senão você vai afundar. Josemar Bessa disse certa vez, pode perguntar para Pedro, pergunta para ele: ô Pedro, responde aí para a congregação, por que você afundou? E ele responderia: porque eu tirei os olhos de Jesus. Essas experiências fortaleceram a fé de Pedro e dos discípulos, e as suas experiências vão fortalecer a sua fé. E é o que vai acontecer logo em seguida. Olha o versículo 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aqui no versículo 33 é a primeira vez que os discípulos disseram isso. O Pai já havia dito isso no batismo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os demônios já haviam dito isso, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Mas os discípulos nunca haviam dito isso. Eles viram milagres atrás de milagres, eles viram curas atrás de curas, ressurreição de mortos, ensino, pregação, e agora eles estão diante de um milagre espetacular, que nunca havia acontecido, e que somente eles presenciaram, longe das multidões. E que causou neles muita confiança e certeza a respeito da divindade de Cristo. Verdadeiramente és Filho de Deus. Depois que a tempestade passar em tua vida, você vai glorificar a Deus. Você será edificado e a tua fé será fortalecida no Filho de Deus. Você vai receber consolo da parte do Senhor e experiência de ter passado pela tempestade. E com essa experiência você poderá testificar e auxiliar outros que estejam passando pelo mesmo tipo de tempestade que você passou. Amém? Deus abençoe sua vida nessa noite. Vamos orar.